Estudantes aprendeu a usar o portal da transparência dos municípios. Chama-se Andrade, é quem conta os detalhes. A Câmara Municipal de Cabedelo recebeu o projeto Empodera para mais uma reunião de diálogo com a população. O principal objetivo do projeto é mostrar aos moradores como fiscalizar o poder público e fazer denúncias. O auditório da Câmara ficou lotado. A maioria do público era formada por estudantes. É muito satisfatório receber esse projeto Empodera aqui na Câmara Municipal de Cabedelo, que de fato vai ensinar a população a nos fiscalizar, a fiscalizar o dinheiro público, para que assim a gente consiga, de forma mais racional, trabalhar cada vez mais em prol da população, alocando os recursos públicos onde de fato eles precisam. A gente vê aqui a participação de muito jovem, né? Verdade, importantíssimo também essa participação, porque os jovens são o futuro da nossa sociedade. Então, a gente conseguindo incutir na cabeça deles o poder social que eles possuem, a gente vai fazer cidadãos melhores futuramente. Uma das coisas que o público viu foi como é possível acessar o portal da transparência para ter acesso aos gastos dos gestores públicos. A reunião contou com representantes do Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Contas do Estado e representantes de órgãos de controle de gastos públicos. Nós pretendemos atingir pelo menos 1.000 pessoas, 1.000 cidadãos capacitados, qualificados para o exercício do controle social. O que é que eles vão fazer? Olha, o objetivo do projeto é qualificar o cidadão para que ele consiga, aprenda a mexer nas ferramentas tecnológicas, nos portais da transparência, para que ele consiga captar aquela informação que já está disponível para todo o público e consiga nos informar, uma informação qualificada, nos informar sobre indícios, possíveis irregularidades, para que o Ministério Público, ou na esfera estadual, o MP estadual, ou na esfera federal, possa tomar as providências. O encontro em Cabedelo também teve a participação do movimento Esgotei, que tem experiência em fiscalizar e cobrar ações do poder público. O movimento Esgotei, ele traz a força, né, da mobilização social, da sociedade, para somar ao Ministério Público Estadual, que está vindo com esse trabalho fantástico, que é de sensibilizar a população a agir juntos, né, em coletividade e trazer as informações precisas para a CGU, para o Ministério Público Estadual e etc. E aí o movimento Esgotei veio hoje para dar um depoimento, né? Sim, o movimento Esgotei veio a convite do Dr. Davi, exatamente para a gente falar, né, do sucesso do movimento Esgotei, que hoje nós somos 51 milhões de visualizações no Instagram, exatamente mobilizando a sociedade, em prol da sociedade, né? A gente chama a população para mostrar o que é que está acontecendo na cidade, quais são os problemas que estão acontecendo na cidade, sem atacar instituições, sem atacar nada. A gente apenas quer mostrar o fato, o problema, e daí soma exatamente com o projeto Empodera do Ministério Público Estadual, com o Dr. Davi. O projeto Empodera já percorreu várias cidades do estado. A meta é formar 1.000 agentes de controle social. Eles ajudarão ao Ministério Público na tarefa de fiscalizar e cobrar ações do poder público municipal e estadual. Nós já percorremos 10 cidades, já capacitamos 648 pessoas e, como eu disse, a meta é chegar a 1.000. Nós precisamos... o Ministério Público precisa do cidadão. Ninguém melhor do que o cidadão para compreender as angústias do seu município, para saber onde está o problema, para saber se o medicamento está chegando, para saber se a ambulância está transportando os pacientes com segurança, para saber se o transporte escolar é de qualidade. E nós sabemos que o controle institucionalizado exercido pelo Ministério Público, CGU, CGE, não tem essa capilaridade, essa possibilidade de chegar em todos os municípios. Nós não temos braços para isso, mas se o cidadão nos ajudar, se o cidadão for os nossos olhos, aí nós conseguiremos ter uma atuação muito mais eficiente e assertiva. Projeto importante do Ministério Público da Paraíba, Dr. Davi Lopes, que tem feito aí essas andanças pelo estado inteiro, levando essa forma de aprendizagem, do manuseio das ferramentas do portal da transparência para auxiliar ainda mais o Ministério Público na fiscalização e, claro, no emprego correto dos recursos públicos de todo o estado. A Assembleia Legislativa da Paraíba concedeu o título de cidadão paraibano ao juiz Kelps de Vasconcelos, que é juiz do Tribunal Regional Eleitoral do nosso estado.
De Bom Conselho, no interior de Pernambuco, o juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Kelps de Vasconcelos Amaral Vieira Pires, chegou ao estado em maio de 2000. Quando eu vim morar aqui na Paraíba, né, por conta do concurso para a magistratura, que eu tenho esse vínculo afetivo aqui com a Paraíba. Mas não somente isso. Muito antes, meu avô materno, ele é natural daqui da Paraíba, da cidade de Soledade, cidade essa na qual eu tive a honra de servir como magistrado durante um ano, no ano 2001. Portanto, esse vínculo afetivo existe, inclusive porque minhas filhas também nasceram aqui na Paraíba, na cidade de Campina Grande, né? Então, é um amor antigo já. Com mais de 2 décadas na Paraíba, o juiz Kelps de Vasconcelos agora se torna cidadão paraibano, após receber o título da Assembleia Legislativa do Estado. A cerimônia no plenário da Casa de Epitácio Pessoa foi nesta quarta-feira. De coração, já me sentia paraibano, não é? E a formalização, né, do título de cidadão realmente é uma honraria muito grande, me deixa muito satisfeito e me trazendo ainda mais um compromisso, né, de servir aqui a Paraíba, uma terra que me adotou, né, e que também foi por mim adotada. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino, foi o autor da propositura. Adriano foi aluno do juiz Kelps de Vasconcelos no curso de Direito, em uma faculdade de Campina Grande. Com muita satisfação e alegria, eu estou presidente dessa sessão solene, onde o Poder Legislativo, através de uma propositura de minha autoria, aprovada por todos os deputados de forma unânime, reconhece o grande trabalho do Dr. Kelps, um juiz que, além de trafegar no Tribunal de Justiça, enquanto juiz, ele também é professor universitário. E eu tive o privilégio e o prazer de ser seu aluno lá na Facisa, em Campina Grande, no curso de Direito. Desta forma, o Poder Legislativo reconhece o grande juiz, reconhece a larga folha de serviço prestado, não só no campo jurídico, mas também no campo pedagógico do Dr. Kelps, e lhe concede o título de cidadão paraibano. Evento importante, concessão do título de cidadão paraibano ao Dr. Kelps, como vocês bem observaram aí na matéria agora. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Arapuã o procurador do trabalho, o Dr. Raulino Maracajá. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem contigo? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Estamos aqui à disposição para conversarmos aí sobre essa chaga social que é o trabalho infantil. Primeiro, para a gente começar falando sobre as atribuições do Ministério Público do Trabalho. Cada instituição, às vezes quem está em casa, o que é que faz um procurador do Ministério Público do Trabalho? E que o senhor explicasse um pouco sobre as questões das atribuições. Então, no caso do Ministério Público do Trabalho, ele atua na ordem jurídica trabalhista. Então, nós atuamos, um Ministério Público especializado. Temos o Ministério Público Estadual, que passou agora o doutor Davi, que atua nas promotorias de justiça no tribunal perante os juízes de direito. No caso do Procurador do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, ele atua na ordem jurídica trabalhista perante a Justiça do Trabalho, as varas do trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho. No caso, essa atuação, tudo relacionado às questões trabalhistas, chega para o Ministério Público do Trabalho nos seus diferentes segmentos. Exatamente. Seja em primeiro grau ou no colegiado. Exatamente. Chega para o Ministério Público do Trabalho, questões de trabalho escravo, trabalho infantil, ou o carteira de trabalho, 13º, férias, todas essas questões relativas ao mundo jurídico do trabalho é conosco. Nós vamos nos aprofundar um pouco sobre a questão do trabalho escravo infantil. Só que antes queria perguntar, dentro das demandas que vocês ingressam no Poder Judiciário, qual o principal problema de realidade da Paraíba hoje que é enfrentado? Vocês enxergam ali que há um erro muito grande por parte das empresas na falta do compromisso com o trabalhador? Acredito que seja na questão do meio ambiente de trabalho, de ter um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho onde os trabalhadores não se acidentem e não adoeçam. Então, é esse o principal foco das nossas ações e das nossas procedimentos administrativos. Inquéritos civis, termos de ajuste de conduta. Talvez seja o nosso maior número em quantitativo de denúncias que recebemos. Essa que também vem ser uma realidade não somente de Paraíba, mas também de Brasil, a nível né? Brasil, sim, com certeza. Porque é muito amplo. Então, é desde uma simples utilização de um equipamento de proteção individual
uma luva. É um EPI, né? Até programas de proteção, questões de saúde e segurança, um acidente de trabalho com morte, um acidente de trabalho onde o trabalhador perde uma mão, perde um dedo, ele vai ter um problema mais sério ainda para ser reinserido no mercado formal de trabalho. Então, toda essa gama de atribuições relativas ao meio ambiente de trabalho seria o nosso maior número de denúncias, nosso, vamos dizer assim, o carro-chefe. Entre outras, que aí temos as metas prioritárias, que envolvem trabalho escravo, trabalho infantil, questões relativas a sindicato, fraudes, que está muito na moda, essa questão das fraudes, dos trabalhadores dos aplicativos, por exemplo. Sim. Então, temos exatamente isso que eu gostaria de perguntar ao senhor. Há uma discussão no Brasil sobre a validação ou não de um vínculo trabalhista em quem trabalha por aplicativo. Isso é uma realidade social hoje no nosso Brasil. Aqui na Paraíba, qual é a tendência que vocês estão seguindo nesse segmento? Vocês entendem que há o vínculo trabalhista nessa relação de, por exemplo, Uber, o pessoal que trabalha de aplicativo ou não? A posição do Ministério Público do Trabalho para esses trabalhadores que denominamos uberizados ou plataformizados é que há um reconhecemos um vínculo empregatício, isso sim, da empresa, seja lá qual for, plataformizada, com relação ao trabalhador. E aí há uma defesa em todos os estados e, inclusive, nacionalmente lá em Brasília, porque os recursos, as ações aqui, por exemplo, na Paraíba, ela vai acabar sendo julgada no Tribunal Superior do Trabalho. Jurisprudência, e, né? com toda a certeza, vai chegar no Supremo Tribunal Federal. Agora vamos entrar nessa questão de alusão ao dia do combate ao trabalho infantil. No nosso estado aqui da Paraíba, na jurisdição em que o senhor atua, qual é a realidade hoje em relação a este tema? A realidade da Paraíba, ela não destoa dos outros estados. Infelizmente, é uma pecha, é uma chaga social que ainda não conseguimos reduzir nem extirpar do nosso seio. É algo que, infelizmente, é culturalmente aceito. Por isso que todos os anos nós utilizamos meios de comunicação, divulgando, debatendo essa temática para que as pessoas entendam de uma vez por todas. E já chegou o tempo. Já chegou o tempo de pararmos, dar um basta, de defendermos ou de dizer, não, quando eu trabalhei, na minha época, eu trabalhei com 12, 13 anos e eu dei pra gente, como se fala. Então, já deu a necessidade hoje de dar um basta nessa questão do trabalho infantil e respeitarmos a Constituição, a legislação, inclusive instrumentos internacionais, onde fala das idades mínimas, de onde e como pode ser trabalhado. Porque costumamos dizer, inclusive, mais forte, que o trabalho infantil ele é a porta de entrada para as demais violações aos direitos da criança e do adolescente. Nós temos, com o trabalho infantil, evasão escolar, nós temos analfabetismo funcional, onde danado uma criança ou um adolescente hoje, sem formação escolar, vai conseguir um emprego que ele consiga sustentar a sua família, por exemplo. Ele vai ser porta de entrada para uso e comércio de drogas, de entorpecentes. Então, como conseguiremos tirar aquelas crianças e adolescentes que trabalham comercializando, por exemplo, drogas? Não conseguiremos. Então, já passou o tempo até e pedimos o apoio da sociedade, dos órgãos públicos de fiscalização, da imprensa, que divulguem cada vez mais as proibições e que chegue a trabalho infantil. Nós não podemos mais aceitar essa pecha. Como é que o senhor, quando está lá em meio a uma investigação nesse caso, que se depara com a situação, alguém pode estar, inclusive, nos acompanhando, fala, isso vem de tradição, meu pai era assim, eu fui assim, eu quero criar o meu filho assim, o meu filho gosta de me ajudar no trabalho. Ele estuda no horário, no outro horário ele fica nos ajudando. Quando o senhor se depara com alguém que leva esse argumento, como é que o senhor consegue debater sobre isso e destruir essa tese? Nós conseguimos, primeiro, na forma preventiva, conversando. Porque muitas e muitas vezes é difícil até conversar, porque as pessoas, elas às vezes não entendem. E elas acham que estão fazendo a melhor coisa, ter absoluta certeza que estão fazendo o melhor para o filho ou para a filha deles, deixando naquela situação de atividade, prestando aquele serviço, deixando o filho de ir para a escola ou ter uma outra oportunidade de vida. Como se essa criança e esse adolescente, essa história de trabalho só existe para classe pobre, porque o médio e o rico, ele não trabalha, ele está na escola, ele está fazendo atividades extras escolares. Então, é essa pecha de que trabalhar
é uma boa, porque eu trabalhei, porque aconteceu isso comigo e hoje eu dei para a gente, que normalmente eles usam muito isso. Nós tentamos bater e dizer, olha, você não pode tirar a regra pela exceção. Você que trabalhou, que teve um suor logo cedo, infelizmente, conseguiu, mas você é a exceção. Você não é a regra. A regra é que o trabalho infantil ele vai ocasionar uma evasão escolar. A regra é que o trabalho infantil vai ocasionar um analfabetismo funcional, onde vai fomentar, sabe o ciclo vicioso de pobreza? Ele vai ser alimentado cada vez mais, porque aquele ser humaninho, aquela criança, aquele adolescente, ele não vai conseguir prover a sua família, o sustento da sua família, provavelmente. Agora, conseguiu, o pai conseguiu, o avô conseguiu, graças a Deus, e que deu certo para eles, mas ele é a exceção, ele não é a regra, Bruno. O doutor, dentro das suas atribuições, esse é, inclusive, o mundo ideal que vocês defendem, ponto. Mas distor de uma realidade social em que a gente vive no Brasil de tantas desigualdades. Para quem está em casa agora, que escuta aí, diz, eu até queria seguir isso que o procurador está falando aqui no nosso programa, mas que não consegue, que precisa colocar, ou você coloca o filho menor para trabalhar de 14 anos, ou não tem a comida. Para esse tipo de situação, como é que lida com isso? Para conseguirmos acabar com o trabalho infantil, nós temos que atuar em 3 vias. A parte repressiva, que é essa parte dos inquéritos, as ações judiciais, inclusive criminais, contra, vamos pensar na exploração sexual, por exemplo, onde tivemos já exemplos, casos de mães que vendiam os seus filhos para pedófilos. Então, temos a parte repressiva. A parte preventiva é isso que estamos fazendo aqui. Esse diálogo, esse debate, defender, falar, prevenir. E a parte assistencial. Nesses casos de adolescentes a partir dos 14 anos, o ideal é a aprendizagem profissional. As empresas têm uma cota de aprendizagem a serem cumpridas. Então, inserir esses adolescentes no mercado formal de trabalho da forma correta, através da aprendizagem profissional. E sem falar que em muitos desses casos, a família e os familiares, ou a mãe normalmente, já recebe benefícios assistenciais para não inserir a criança ou o adolescente no trabalho infantil. E na visão dos senhores, qual é a idade ideal para se começar a dar os primeiros passos e ter o contato ali com o trabalho? 14 anos é o que a Constituição prevê. Então, a partir dos 14 anos, esse adolescente ele pode trabalhar de forma na aprendizagem profissional, em empresas, em órgãos públicos, desde que seja um contrato específico de aprendizagem profissional. Porque a legislação ele prevê essa possibilidade, onde ele vai ter uma parte de legislação, uma parte onde ele vai fazer uma parte prática na empresa e uma parte teórica na entidade formadora, que é um Sistema S, o SESC, o SENAC, o SENAI, ou outras entidades formadoras que também realizam essa questão do contrato de aprendizagem profissional. Então, a partir dos 14 anos. Como aprendiz. Como aprendiz, que aí tem que fazer, inclusive, conciliar o trabalho com o estudo. Exato. E a vida social do lazer. E como aprendiz, ele tem um contrato de trabalho assinado. Muitas vezes que nós conseguimos fazer, eles não tinham nem documentos. Então, contrato de trabalho assinado, carteira de trabalho, salário, 13º, férias, todas proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente que ele vai fazer naquela empresa. Então, não é que ele vai receber um salário mínimo, como todo mundo pensa, ele vai receber um salário proporcional ao período que ele fica na empresa, que é uma parte teórica e uma parte prática. Uma coisa é uma criança, um adolescente, ou alguém que trabalha com fins de financeiros sexuais, uma coisa é alguém que trabalha com questões relacionadas também ao crime organizado, crianças que são utilizadas para isso. Outra coisa é alguém que está acompanhando agora o nosso programa que bate nessa tecla. Não, mas o meu filho me ajuda nas atividades de casa, ajuda na atividade numa vendinha, no comércio, vendendo aqui outro, trabalha de manhã, mas estuda à tarde. Para quem está se valendo desse tipo de situação, também pode ter problema? Pode ter problema. Se for comércio, abaixo dos 14 anos não pode. Se for comércio. Pode ser um comércio, eu vou até além, a própria legislação, se for um comércio que venda bebidas alcoólicas, nem com 17 anos ele poderia. Porque a legislação, ela veda, ela proíbe. Diferentemente, se ele ajuda, até conversamos, nos afazeres da casa, né, que não é comércio. Então, arrumar uma cama, lavar um prato, ajudar no almoço, cuidar do irmão, dentro daquela divisão de atribuições que toda a família tem. Isso não tem problema. A parte do comércio, de vendas, fins lucrativos, não pode. Né?
Só para deixar claro agora, alguém pode até compreender, então, mas desse jeito, nem em casa eu posso colocar o meu filho para limpar a casa, fazer atividades. E para isso aí, tem uma idade? Não, dentro dessa perspectiva do ambiente familiar não teria problema, porque ele está ali nesse aprendizado das suas atribuições, da divisão de trabalhos entre a família. Nós costumamos falar de afazeres domésticos, não teria problema. O que ele não pode? Ser doméstico numa casa de família. Então, com 16, 17 anos, ele não poderia trabalhar, ou ela, de babá ou de empregada doméstica para uma outra família. Sendo utilizado, Sendo né? utilizado. E para quem está em casa, que insiste em infringir essas regras da legislação, qual é a penalidade para o pai ou a mãe estar acompanhando agora? Temos as questões cíveis, trabalhistas, que é a nossa área, ou seja, se chegar ao Ministério Público do Trabalho, serão chamados a firmar um termo de ajuste de conduta, onde eles se absterão de exigir essa atividade profissional dos seus filhos até 14 anos, e aí, a depender da idade, você vai depender da atividade que ele exerce. Por exemplo, se for, até porque no exemplo é mais difícil você ficar ponderando as situações, mas se for um adolescente de 16, 17 anos e a venda dos pais não envolvam bebidas alcoólicas, não teria problema. A idade mínima é 14 anos, então, até 14 anos ele não poderia de forma alguma. E a partir dos 14 anos até os 16, como aprendiz, nessa situação ele estaria fora, porque isso não seria um contrato de aprendizagem. E desde que não tenha alguns produtos, venda de bebidas alcoólicas, não pode ser trabalho à noite, não pode ser um trabalho perigoso ou insalubre. Então, a própria legislação ela já prevê algumas condicionantes que nem com 17 anos poderia. Mas nesse exemplo, aí o pai de família que tem uma vendinha em casa, que ele vende, sei lá, lanches, café, alguma coisa dentro, ele coberto na parte de casa, ele poderia trabalhar a partir dos 16, 17 anos, que não haveria nenhuma irregularidade trabalhista. Doutor, agradecer aqui a sua presença conosco, um grande abraço, boa sorte na sua caminhada, tá bem? Obrigado, Bruno. Eu queria agradecer o espaço e que consigamos defender essa hashtag Chega Trabalho Infantil. Chega Trabalho Infantil. É a campanha que a gente está debatendo e dialogando no Brasil todo, e aqui nesse período junino é mais forte ainda. Nós pedimos a compreensão da família, dos órgãos públicos, das prefeituras, que eles façam esse combate, que eles fomentem a questão da campanha e que consigamos entrar nessa campanha de Chega de Trabalho Infantil e juntos, porque só assim a gente vai conseguir diminuir e reduzir essa chaga social que infelizmente ainda nos assola. Muito obrigado. Intervalo comercial de 1 minuto, eu volto já.